Bom, este vídeo vai ser bem curto porque eu acredito que todos vocês já devem saber dos cúmulos, né? Não é apenas um, dos cúmulos do absurdo e das sandices a respeito desse sujeito. E eu nem iria fazer esse vídeo, eu escrevi textos, né? Tanto no meu site quanto nas minhas redes sociais a respeito. Porque fazer vídeo eu começo a me exaltar e começo a usar termos chulos e a xingar meio mundo, né? Porque eu fico, como vocês devem ter ficado também, indignados que uma piada nacional, um sujeito que representa nos Estados Unidos, estou falando do Olavo de Carvalho, representa o que há de pior, o que há de mais folclórico, jocoso dentro do intelectualismo americano, né? Ligado a superstições, ligado, ou melhor, a teorias conspiratórias, ligado a um fundamentalismo religioso, que também existe isso lá, né? Até universidades que ensinam o criacionismo, né? Então ele é ligado nessa esfera da piada nacional. O direitofrênico, o astrólogo charlatão e a pseudo-professor, pseudo-filósofo, pseudo-intelectual que fugiu da escola. Repetiu o quarto ano primário e fugiu para sempre da escola. E viveu esse tempo todo fechado em si mesmo. E fala abobrinhas, cria teorias conspiratórias, elucubrações, lapsos, justamente porque pulou etapa do aprendizado. Que nem o relator do Escola Sem Partido. Então é uma direita burra. Né? Tem uma usuária aqui que disse que não é para eu falar que é burros. Vou falar o quê? Ignorantes, incultos? Isso é eufemismo. Coitado do animal burro. Então esse sujeito, ele simplesmente dá a sugestão de dois burros que nem ele, dois sujeitos assim que extrapolam o nível do... o Brasil nunca teve isso, é sem precedentes. Eu acredito que nem o Jânio Quadros, que era um sujeito, um louco também, que renunciou, ele tivesse ministros dessa categoria, assim. São os piores quadros. Né? E em relação a esse ministro, eu fico com pena de pessoas como a Tabata Amaral, que teve uma votação expressiva, foi a sexta mais votada aqui de São Paulo, mais de 200 mil votos. Uma menina incrível, da minha idade, cheia de sonhos, até ingênua, né? Uma ingenuidade de uma pureza, que teve uma experiência no exterior incrível e pessoal e voltou para disseminar isso coletivamente, nacionalmente. Como deputada federal, entrou na política com essa vontade e tem ideias, projetos de vanguarda para a educação brasileira. Ela fez uma carta junto com dois outros, um senador e um outro, se eu não me engano, deputado também, falando para esse novo, entre aspas, eu não considero Bolsonaro presidente, não considero esse sujeito ministro. Não acho que eles tenham capacidade para isso. Né? Basta ver que esse sujeito não tem nenhuma trajetória de... Qual que é a trajetória de contribuição dele para o ensino brasileiro? Ou na administração pública? Nenhuma. Se formou em teologia e filosofia em universidades na Colômbia, não fala português, é um portunhol, é uma coisa ridícula, de uma vergonha nacional. Se eu não me engano, o Ministério da Educação é o segundo maior orçamento público. Uma tranqueira dessa, eu começo a me exaltar. Podia ser, o problema é ser de direito conservador? Não. Eu tenho colegas que dizem isso daí, esse bolsonarismo e olavismo é uma difamação do conservadorismo, Fernando, e da direita. Mais do que conservadores, são extremistas. Então, se forma em filosofia e teologia na Colômbia, em universidades assim de pouca ou nenhuma expressão. De repente chega aqui no Brasil em 73, se eu não me engano, mas mais para frente ele faz um mestrado ou doutorado, também não me lembro muito bem, numa universidade que já fechou,
que é a Gama Filho, se eu não me engano, por irregularidade. Escreveu 30 livros inexpressivos que ninguém conhece. Mantém um blog, assim como aquele chanceler, ministro das Relações, nem é ministro nem chanceler, aquele Nanico Olavista, que também tem um blog, e que escreve sandices, a mesma coisa ele. E até eu vi aqui uma notícia de que esse Rodrigues, esse colombiano, ele escreveu em 2014, 2013, né? Aécio presidente. Então, gente, como é que fica a nossa classe estudantil? Então a Tabata Amaral fez essa carta dizendo, logicamente preocupada, assim como nós estamos preocupados, a oposição está também no Senado e na Câmara, dizendo da importância das pautas educacionais, por exemplo, da valorização do professor, da alfabetização, do melhoramento das escolas, que são as 3 urgências deste país. Mas não, esse povo vem com escola sem partido, ele é favorável. Vem falando de um revisionismo equivocado e mentiroso sobre a ditadura. Esse sujeito é um pária, é uma pessoa não grata no Brasil. Seria, por exemplo, em países no resto do continente, Chile, por exemplo, mesmo no Uruguai e até na Argentina às vezes, são mais politizados em relação a tudo o que aconteceu nas ditaduras desses países aqui na América Latina. Um sujeito tendo essas declarações é um pária. Não sabe nada do país. Se os jornalistas encostassem ele perguntando sobre os ministros da ditadura, a questões econômicas, sociais e políticas, não saberia nada. É raso. Ministro da Educação. Vai durar quanto isso, essa parafernália? Então, esse vídeo seria... Eu acabei até falando com a Karina Vitral, que é da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e tem uma trajetória importante contra a ditadura, por exemplo. Não é um movimento poderoso, mas ainda tem força, ligado a outros movimentos sociais estudantis. E eu falei, eu preciso desde já fazer uma mobilização nacional para esse cara não assumir. Porque o Capitão Paspalho, né, o fascistoide, ele cede fácil. Então a Joyce, aquela jornalista que plagiou 40 jornalistas, mandou embora, uma demagoga. Se eu não me engano, foi ela que apresentou o Mozart Nunes Ramos, que é do Instituto Ayrton Senna, quis e tal. Não fez. O Capitão Paspalho simplesmente cedeu à bancada evangélica. Porque o Mozart, ele é de um movimento chamado Todos pela Educação, que não é de esquerda, é meio centro-direita. Mas seria um bom quadro. Seria uma coisa assim para pulverizar esse caráter autoritário e fechado do bolsonarismo. Nenhum governo consegue governar assim e ir para frente assim, fechado em si mesmo, cedendo a pressões internas obscurantistas. Então ele cria toda já um clima assim interno e externo, né, de total inferno. O Brasil novamente, a minha geração, cheia de vontade, cheia de sonhos para o futuro e presente do país, tendo que aturar essa raspa dessa geração, de uma parcela dessa geração, diga-se de passagem, equivocada, bitolada, fundamentalista, militarista, e que vem também com um sucateamento, um projeto de sucateamento das universidades e das escolas. Porque esse ideologismo, como eu já disse em outro vídeo, contra Paulo Freire, contra kit gay, contra a doutrinação marxista, este sujeito é inclusive favorável, ele escreve no blog dele, a comissões de ética nas escolas. É nazifascismo isso. E não é ética, é moral. Escrevi isso também. Todo esse ideologismo não passa de desvio de foco, cortina de fumaça, mentira, para eles virem causarem uma suspeita, enfraquecerem a instituição escola e universidades públicas e implantarem educação
à distância ou a educação preponderantemente do setor privado. Basta ver que esse sujeito deu a palestras, vídeos aí dele no Instituto Mises e no Instituto Milênio, que é do Paulo Guedes, inclusive. Vejam como estão todos mal acumulados. Então eles defendem propriedade privada, entre aspas, liberalismo, na verdade é ultraneoliberalismo, individualismo, devoção ao Deus mercado. Tudo que os Estados Unidos está penando e está, de certa forma, desmistificando. Basta ver as eleições agora para o Congresso, vários socialistas sendo eleitos, e é uma matéria boa. Coloquem aí, fracasso das políticas capitalistas torna o socialismo atrativo para os jovens americanos ou para os americanos. É uma matéria do The New York Times que foi traduzido no Estadão. Então, todas essas informações que eu estou jogando para vocês é para vocês verem como essa parafernália, esse absurdo, esse nível de incompetência na administração pública, nas áreas básicas e na alta burocracia federal vai precisar ser combatido. Essa gente está fechada, essa gente não vive no Brasil. E a gente não pode ficar coado, tem que mostrar, não. Nós somos inteligentes, nós queremos um ministro da educação importante. Esse cara vai peitar os movimentos estudantis, os alunos, os estudantes das universidades e aqueles que fizeram as ocupações, quando o Alckmin tentou vender várias escolas pelo governo do estado de São Paulo. Vai ter que peitar reitores. O reitor da USP já disse, escola do partido sem partido não entra aqui não. Porque é uma escola com partido de extrema direita. Então, é duro ter que defender o óbvio nessa altura do campeonato. Nós estamos sufocados, há milhares de pessoas querendo respostas urgentes neste país. 2 anos do desgoverno legítimo do seu Michel Temer arrasaram bastante com direitos trabalhistas. E nós vamos ter que ficar nesse atraso, nesse retrocesso, que vai durar quanto tempo? Menos do que o Collor? Ou o Bolsonaro vai renunciar como o Jânio Quadros? Então, é um nível de absurdo enorme. Agora, volto a repetir, eu até me alonguei demais, porque esse tema não vai acabar aqui, eu vou continuar me indignando e fazendo outros vídeos. Mas neste momento eu preciso que se unam toda a classe estudantil e acadêmica para dar uma ojeriza a isso tudo. E como eu já disse antes, no vídeo anterior, sobre escola sem partido, esses caras só chegaram no poder por 2 motivos. Olavo de Carvalho, por exemplo, figuras como Olavo de Carvalho. Porque a esquerda subestimou essa gente. Viu como, piada grotesca, hahaha. E abandonou o debate e o espaço da educação popular e virtual. Ficamos confinados na academia. E quando circulamos na educação popular ou na internet, nas redes, é muito mais pesado para essa classe, essa massa de gente, aliás, que não é muito escolarizada, que se deixa essa massa que se deixa levar pelo sensacionalismo e que não tem tempo de checar fontes ou estudar. Então vem uma figura dessa antipetista, anti-esquerda, falando bobagens, e eles compram. E a esquerda não furou essa bolha. E não se apropriou das redes, do debate, saindo um pouco da academia, entendeu? Ou misturando tudo, chocando a educação popular e virtual com a academia. Só agora, né, há uma proliferação de canais no YouTube mais à esquerda. Bom, já que essa direita burra, inculta, está na vitrine, é fácil. Bom, e está todo mundo indignado, né? Não precisa nem ser tão culto, basta ter um mínimo de sabedoria para ficar indignado. Bom, e depois a lei, as instituições jurídicas. Quer dizer, Bolsonaro já teria que ter saído algemado no dia que ele homenageou no golpeachment da Dilma,
no seu voto o torturador Carlos Brilhante Justo. Teria que sair algemado um sujeito desse e punido por autoridades do exército também, de certa forma. Mas não, esse tempo todo ele foi um fascistóide de marca maior, racista, homofóbico, misógino, e xenofóbico, munido e racista, munido da sua imunidade parlamentar. Então, há esses dois perigos. Fomos deixando. O positivo é que essa gente toda, inclusive esse colombiano, vão ser um grande jato de água fria. E aí nós talvez tenhamos um acordar. O problema é o nível do estrago, o nível do estrago econômico, social e político. Né? E quem vai nos salvar, entre aspas, né? No nível macro. Lula, Ciro Gomes, ou ai de nós, o Banco Mundial, o FMI e o Federal Reserve. Porque escolhem-se os piores quadros para quebrar o país, caçam-se os melhores quadros como comunistas, marxistas, para o país ser quebrado. Como eu disse em alguns vídeos atrás. Então é isso, gente. Importantíssimo que houvesse uma mobilização para esse cara cair na educação. E até para Bolsonaro cair. E no TSE caçarem a chapa dele com o Mourão pelos crimes eleitorais e novas eleições dignas, autênticas, pudessem tomar forma. É isso por enquanto. Estamos aqui na oposição.